Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16, o versículo 15. E a palavra do Senhor diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar ali as 7 últimas bem-aventuranças que o Senhor deixou para as nossas vidas. Essa em específico é a terceira, e ela trata acerca da volta do nosso Senhor Jesus. Só que antes de Jesus dizer que seremos bem-aventurados, e por que seremos bem-aventurados, ele declara uma ação. Ele diz algo que ele certamente fará. Ele diz, ele afirma: eis que venho como um ladrão. E eu imagino que ser atacado, por um ladrão deva ser algo terrível, porque ninguém espera sofrer um dano, ninguém espera ser machucado, porque a palavra diz que o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Mas quando Jesus diz que ele vem como um ladrão, nós precisamos entender o que ele quer dizer com isso. A palavra de Deus, lá no livro de Malaquias, capítulo 4, o versículo 5, o Senhor vai dizer assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ser atacado por um ladrão é algo terrível. E o dia que o Senhor vir como um ladrão, para uns será o grande dia, para outros será o terrível dia. Mas antes disso acontecer, o Senhor ele envia os seus profetas. O Senhor envia os seus Elias para nos anunciar, para nos preparar para o grande e terrível dia do Senhor. E quando nós olhamos para o significado do nome Elias, Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Então, quando nós fazemos do Senhor o nosso Deus, nós vamos lutar contra os profetas de Baal e os profetas de Azera, para destituir das nossas vidas toda idolatria e todo e qualquer cochear em 2 pensamentos que nos faça ser mornos e vomitados por Deus. Quando o Senhor é o nosso Deus, nós vamos combater contra as obras de Jezabel, para destituir das nossas vidas todas as vaidades que não convêm a Deus. Quando nós fazemos do Senhor o nosso Deus, nós não vamos nos corromper com as coisas deste mundo, porque Elias, ele andou tão perto de Deus que ele não passou pela morte. Ele foi arrebatado de corpo, de alma e de espírito e subiu aos céus numa carruagem de fogo. A gente vai se manter fiel ao Senhor até o fim, para recebermos a coroa da vida. E quando o Senhor voltar como um ladrão, se nós tivermos nas nossas vidas essas obras de Elias, para nós será o grande dia do Senhor, porque nós ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas se nós não tivermos nas nossas vidas as obras de Elias, para nós será o terrível dia do Senhor, porque dele ouviremos: apartai de mim, malditos, porque não vos conheço. Eis que venho como um ladrão. Mas como age um ladrão, para nós entendermos o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse isso?
A primeira coisa, ninguém sabe quando o ladrão vai aparecer. Ninguém sabe quando o ladrão vai chegar. Por isso em Marcos capítulo 13, o versículo 32 e 33, a palavra do Senhor diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quando o Senhor diz olhai e vigiai, Ele está dizendo praticamente a mesma coisa. Ele está chamando a nossa atenção. Quando Ele leva os seus discípulos para o monte, quando o momento de angústia se aproximava e Ele sobe o monte onde Ele sua as gotas de sangue, Ele diz para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós olhamos para o dia e hora que ninguém sabe, quando o Senhor virá como um ladrão nas nossas vidas, Ele pode vir de duas formas. Ele pode chegar apenas para mim, porque Ele permite que a morte chegue e ceife a minha vida, ou Ele pode chegar em glória para todo mundo, para cumprir a sua promessa. E a pergunta que a gente tem que se fazer constantemente é: se Jesus vir agora, para onde vai a nossa alma? Se Jesus vir agora, tudo aquilo que a gente fez na nossa vida até aqui, para quem será? Por isso que Lucas capítulo 12, do versículo 38, o Senhor Jesus disse assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. A primeira lição que nós aprendemos quando Jesus diz: eis que venho como um ladrão, é: vigiemos para não sermos pegos de surpresa. Quando nós olhamos para o ladrão, uma segunda característica do ladrão é que normalmente o ladrão ele age no período da noite. Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 3, o versículo 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas o que a noite, nesse contexto que o Senhor Jesus coloca, simboliza? E que nós devemos estar muito atentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 4 ao 8, o Senhor vai nos dizer: mas vós, irmãos, e nós sabemos que o irmão é aquele que faz a vontade do Pai. Ele diz assim: já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por que aquele que faz a vontade do Pai já não está em trevas? Porque Ele é a luz que veio para iluminar o mundo. Ele é a luz que veio para iluminar as trevas. E aquele que tem o mandamento e guarda, esse tem a luz habitando dele. Esse já não é mais servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas se tornou amigo, porque tudo quanto Ele faz, Ele nos avisa antes de fazer. Esse é o irmão que não anda em trevas e que não é surpreendido naquele dia. E ele continua dizendo: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Aí ele adverte:
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança de salvação. O que esse versículo está nos dizendo acerca da vinda do ladrão à noite? Primeiro, noite é ausência de luz. Então, a segunda admoestação do Senhor: cuidado para não deixar a luz da nossa candeia se apagar e vivermos uma vida de tropeço diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que anda em trevas tropeça, mas aquele que anda na luz do dia não tropeça. Quando somos guiados por Deus, quando deixamos o Espírito de Deus nos conduzir, nós agimos como virgens prudentes e não agimos como nécios. Porque quando a gente age como nécio, contando somente com o azeite que existe na lâmpada, e não carregamos conosco o azeite extra, porque nós só buscamos a Deus quando vem na igreja, eu só oro quando eu estou na igreja, eu só jejuo quando abre campanha, e eu não busco além disso, eu só tenho o azeite da lâmpada, vai ficar de fora. O noivo vai vir e não vai entrar nas bodas. Outra coisa que o Senhor nos adverte acerca da vinda do ladrão à noite é que a noite normalmente é a hora que nós descansamos. É a hora que nós deitamos para dormir. É a hora que a gente já fez tudo o que tinha que fazer e agora a gente fala: agora eu vou descansar. E quando a gente olha no dicionário o significadinho da palavra descansar, um deles é tornar menos penoso, deixar de empregar toda a energia para alcançar algo. Irmãos, presta atenção numa coisa. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos penosos. Estamos vivendo o fim dos tempos. Estamos vivendo tempos de guerra. Não é hora de descansar. Não é hora de deixar de pôr toda a energia para alcançar algo que é a coroa da vida. Quando Davi fez isso, quando ele quis descansar no tempo que era para ele estar guerreando, ele caiu, e isso custou para ele muito caro. Por isso que o Senhor diz lá em Miqueias capítulo 2, o versículo 10: levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se quisermos descansar no tempo de guerrear, o que sobrevirá às nossas vidas é uma destruição enorme. Outra lição que nós aprendemos como o dia do Senhor que vem como um ladrão: não queira descansar no tempo em que é para guerrear. Noite também é a hora que a gente dorme. E quando a gente dorme, Jesus nos adverte: desperta tu que dormes. Quem dorme, irmãos, abaixa a guarda. Quem dorme fica vulnerável. Quem dorme fica exposto e suscetível a qualquer ataque. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 3, o versículo 11 e 12:
E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de estarmos vigilantes. É tempo de estarmos alertas. É tempo de estarmos atentos. O problema não é dormir, porque as virgens prudentes também dormiram. O sono, o tempo do sono vai chegar para todo mundo. O problema é quando a gente dorme da maneira errada. Porque se a gente dorme sem ter o azeite extra, fica de fora. Mas se a gente dorme com o azeite extra, a gente dorme atento. E quando a gente ouve a voz do amigo do noivo, aí vem o esposo, apressadamente a gente levanta, passa a mão nas nossas coisas e vai ao encontro do noivo para a gente poder entrar nas bodas. Então, cuidado para não dormirmos. Mas se a gente dormir, cuidado para não ter o azeite extra nessa hora. E segundo o texto de Tessalonicenses, ele também é claro em dizer que aquele que se embriaga à noite. E quem está embriagado tem os seus sentidos perturbados. Quem está embriagado age irracionalmente. Quem está embriagado, um dos significados da palavra embriaguez significa submetido a encanto. Em outras palavras, quando a gente está embriagado, a gente não se apresenta mais como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E tudo aquilo que a gente faz já não é mais um culto racional. Por isso que Paulo adverte em Romanos 12:1: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem está embriagado no período da noite anda segundo as fábulas dos homens e não segundo aquilo que o Espírito diz à igreja. Por isso que Timóteo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E tudo isso só acontece porque quem se embriaga está vazio do Espírito Santo de Deus. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente está embriagado, a gente está cheio de dissoluções e corrupções desse mundo. Quando a gente está embriagado, a gente começa a contender com a palavra de Deus. Por isso que ele diz que virá como um ladrão. Quando ele fala isso, ele está advertindo o que diz em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Uma vez que a gente entende
entende qual é a vontade do Senhor e a gente começa a andar como sábio, a gente começa a se remir em todo o tempo, se lavar das impurezas, deixar aquilo que é profano, começar a viver uma vida de santidade, começar a buscar o azeite extra que nunca falta na nossa cabeça. Nessa hora nós estaremos nos tornando o bem-aventurado que o Senhor Jesus nos disse no texto de Apocalipse, porque desta forma nós começaremos a andar vigilantes e vestidos. Parte B do Apocalipse capítulo 16, o versículo 15, ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Não é só vigia e não é só guarda, são as duas coisas, elas andam juntos. Quem está vigiando está atento, quem está vigiando está cuidando para não cair. Quem está vigiando está preparado, revestido da armadura para combater o bom combate. E quando a gente guarda as roupas que o Senhor nos dá para tudo isso, nós não desprezamos a instrução do Senhor. Quando a gente guarda, a gente não é ouvinte esquecidiço. Quando a gente guarda, a gente não troca, a gente não deixa e a gente não se esquece do Senhor. Tudo o que Deus nos revelou até hoje, até aqui, são roupas para cobrir a vergonha da nossa nudez. São direções que Ele nos tem dado para que a gente se prepare e não seja pego de surpresa no grande e terrível dia do Senhor. Agora, cabe a cada um de nós assumir a posição que Deus tem requerido da sua igreja. Só vai continuar nu e com as vergonhas expostas quem está longe de Deus, vivendo uma vida de pecado. Porque quando a gente olha para Adão e Eva, lá no Éden, lá no princípio, a primeira coisa que eles viram quando eles pecaram foi que eles estavam nus e sentiram vergonha. Por isso que o Senhor aconselha para nós em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Quando a gente reconhece a nossa nudez e a gente busca a vestimenta em Deus, Ele próprio se encarrega de nos cobrir com as suas vestes nupciais, para que a gente permaneça adequadamente adornados para as bodas do Cordeiro. Em resumo, o que o Senhor nos diz é: não queiramos, como Adão e Eva, estar vestido com folhas de figueira, estar vestido com obras de mão de homens, para cobrir a nossa vergonha e sermos pegos de surpresa naquele dia. Não vamos levar uma vida desordenada, uma vida sem vigilância diante de Deus, achando que esse dia vai demorar para chegar, que esse dia está longe. Não vamos desprezar a instrução, as vestes que o Senhor nos tem dado, por muitas das vezes ela conflitar a nossa carne. Porque como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Vigiemos e guardemos as nossas roupas, porque como está escrito em Lucas 12:43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim. E Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Hoje todos pregam o Jesus que traz vida, e vida o quê? E glória a Deus por isso, porque Ele veio para isso. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Mas ninguém prega o Jesus que também vem como um ladrão. Ladrão vem para o quê? Matar, roubar e destruir. Você sabe o que Ele vai fazer com a alma daquele cuja qual, quando ele chegar, estiver nu? É dele. Ele faz o que Ele quer. Para quem alcança a salvação é vida e vida em abundância. E para quem vai para o inferno, irmãos? É o grande e terrível dia. Ele veio como um ladrão. Por isso a palavra de Deus diz: não tema aquilo que pode matar a carne, não pode lançar a alma onde? No inferno. Tema antes aquele que pode destruir, que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Irmãos, o diabo só vem e toca se dos céus for outorgado essa permissão. Caso contrário, esquece. Você quer um exemplo claro disso ou não? Jó, Deus foi lá, colocou limites, falou: você vai até aqui. E quando Deus afronta, falou: tu vistes o meu servo Jó? Você sabe que ele falou também: você cercou ele com a tua sebe. Toda vez que eu vou tentar atacar ele, eu não consigo fazer o quê? Nada. Tira a tua sebe dele e deixa eu tocar. Aí muita gente fica dando glórias para quem? Não, irmãos, a gente tem que temer aquele que tem poder para dar vida e tirar a vida, para salvar, mas também para condenar. Não é vão que Deus está despertando, falando: é tempo de descer, é tempo de orar, é tempo de unir, porque é necessário ter azeite o quê? Extra. Então está na hora de despertar. Quem está dormindo está embriagado, quem está embriagado não está cheio do Espírito Santo. Se não está cheio do Espírito Santo, a luz está o quê? Está apagada, está vivendo em trevas, como filho das trevas. Ele está requerendo mais de nós. Você pode ter certeza também que Ele tem muito mais para derramar. Ele é galardoador. Sábado tem monte, aonde eu vou estar? Domingo tem culto, aonde eu vou estar? Terça-feira tem culto, aonde eu vou estar? Quinta-feira tem culto, aonde eu vou estar? A campanha de jejum e oração, estou cumprindo? E depois que acabou a campanha, o que eu faço? É firme, constante e sempre abundante. Aí não tem jeito. Jesus jejuou 40 dias, foi para o deserto, orou, buscou, estava cheio de azeite extra. Quando a tentação bateu, irmãos, caiu, olhou, vigiou e orou. Aonde resistiu? E depois foi agraciado com as bênçãos que o céu tinha reservado.